Olá, pessoas bonitas, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Hoje então, 22h22, às 10h22 da noite, deixa eu achar minha caneta aqui. Aí, hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes também, vamos falar com o Túlio, estamos esperando o Túlio chegar aqui. Aí Túlio, a hora que você chegar, só pede para participar aqui do vídeo que eu já libero o teu acesso aí pra gente começar essa conversa bacana do dia de hoje. Seja bem-vinda, Larissa, Túlio, Cláudia, seja bem-vinda também. Hoje a gente vai falar aqui sobre crenças e como elas impactam a nossa vida, como diferenciar uma crença de só uma coisa que a gente pensa, o que tem de diferente uma certeza que a gente tem e uma crença, né? Qual que é a diferença? De que forma que a crença limita a gente? Seja bem-vinda, Deia, boa noite. A gente vai falar sobre crenças de novo, a Deia já participou da nossa outra discussão sobre crenças aí também. Mas hoje o Túlio vai trazer mais informações pra gente. O Túlio, que ele é life coach, ele trabalha com bastante de programação neurolinguística e bastante coisa assim de reprogramação da mente, né? Então ele vai poder agregar bastante com a gente aqui a respeito de crenças. Ele trabalha também com a lei da atração. Cléo, seja bem-vindo. Osório, a gente está falando sobre crenças hoje de novo. Estou esperando a entrada aqui do Túlio. Aí, a hora que ele entrar, a gente já vai entrar no assunto aqui. Deixa eu ver, ele estava aqui. Tá aqui, Túlio. É só clicar em pedir para participar, que eu libero teu acesso aqui. Você clica ali, eu acho que é embaixo ou no meio da tela. Tem um lugar aí que você clica em pedir para participar. Aí, garoto. Deixa eu botar aqui. Franciele, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá carregando aí, ó, Túlio, beleza? Seja bem-vindo. Boa noite, tô te vendo aí. Boa noite, Fernanda também. Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Tô ouvindo Boa bem, noite, pra mim tá tudo galera. de Tá boa. acompanhando a Se vocês gente aqui. puderem responder pra Opa! gente aí se vocês estão vendo, ouvindo, se tá tudo certo aí pra vocês também, ficarei É, feliz. deixa eu ver aqui, ó. Francite, né? Que tá aqui também com a gente. É, e a Fernandes Fernanda também tá com a gente. Seja Fernandes. bem-vindo. É isso aí. Ah, Fernanda Fernandes. Seja É bem-vinda aqui isso também, aí. né? E o Hang Ferreira é poeta aqui da nossa cidade aqui de Itajaí, aqui ao Ah, lado. opa! Um grande poeta, a gente tem até um Ah, livro dele, inclusive, que ele doou pra gente quando a gente tinha uma cafeteria uma época. É um poeta de que grosso legal, que calibre aí. bacana. Muito bom tê-lo aqui. Opa! Então, Boa noite aí. Túlio, eu queria que você se Então, apresentasse para o pessoal aqui, né, do Insta aqui que não te conhece ainda, que está aqui. Quem é você, o que você faz e sim, de que sim. forma que a gente vai trabalhar hoje à noite aqui. Então, nós vamos trabalhar hoje com crenças limitantes, né? Meu nome é Túlio Miotti, eu sou life coach, sou também facilitador de EFT, palestrante motivacional e dentro dessa área de terapeuta quântico, né? Que eu me formei recentemente. E também eu trabalho um pouco com lei da atração, né? Então, como o Rafael falou, a gente também trabalha nessa área de reprogramação, né? E a crença realmente é algo que é o que eu costumo chamar de profecia autorrealizável, né? Isso é uma crença, é uma profecia autorrealizável. E ele é como se fosse um imã, né? Na verdade, é um imã, né? Porque tudo aquilo que você acredita, põe foco, acaba se tornando real de verdade, né? Todas aquelas ideias que você ouviu, viu e acabou concluindo, né? Por diversos motivos, acabam virando essas crenças. Mas é importante, Rafael, eu estou fazendo uma websérie sobre lei da atração e eu comecei falando exatamente sobre isso. A gente precisa desmistificar um pouquinho crenças, né? Da mesma maneira, quando você ouve a palavra lei da atração e ela diz que semelhante atrai semelhante, por convenção, você diz assim: opa, a minha vida vai melhorar de vez em pouco, né? Porque por Aham. convenção a lei da atração só traz coisas positivas. E quando a gente fala crenças, parece que por convenção é a pior doença do mundo, né? Só vem coisa Aham. negativa com ela. É Sim. tudo limitante, é tudo ruim. E não é bem assim, né, gente? Existem crenças também que são empoderadas, né? Que são É, eu positivas e que a costumo, gente eu precisa costumo também dizer ter. que uma crença é uma verdade que a gente tem dentro da gente, que ela não aceita ser questionada, né? É uma coisa inquestionável, assim, ela vai além de qualquer lógica, qualquer argumento, qualquer razão. Aquilo é assim, acabou, né? Então, tem crenças que são negativas, Ah, por exemplo, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, ou eu estou acima do peso, como é o e, caso até de gente que é bulímico, né? E se vê como acima do peso. Ele tem uma crença de que ele está acima do peso, né? Um conflito de identidade exato. dele mesmo ali, né?
E não tem argumento, não tem o peso da balança que convença a pessoa de que ela não está acima do peso, né? Não tem cálculo de IMC, não tem nada, né? Ela tem aquela crença e acabou, né? Mas do mesmo jeito, como você falou, Grudou aquilo ali. e como você falou, Você tem falou uma muitas palavra muito coisas que legal. são positivas, né? São crenças positivas, são crenças que levam a gente para frente, né? São crenças que justamente por não serem questionadas, fazem com que a gente não caia naquela barreira do às vezes eu estou tentando alguma coisa e vem alguém e fala um negócio que, sei lá, meio que vai te desmotivar a fazer uma coisa. E aí quando você tem uma crença que é empoderada, uma crença que diz, não, você consegue e tal, você olha para a pessoa e diz, não, tá, tudo bem, é a tua opinião. Segue a vida, né? Mais ou menos assim. É, e segue a vida. Mas você tocou num assunto bem legal, que é a identidade, né? Você falou aí na palavra identidade. E exatamente, eu acabei de gravar um vídeo onde eu falei, né, de mundo interno e mundo externo. E no mundo externo, nós precisamos de uma identidade. Eu preciso de uma identidade para me relacionar com você. Eu preciso de uma identidade para me relacionar com um cliente, né? Ou quando eu for num fórum, ou quando eu estiver apenas com meu filho. Eu tenho várias identidades. E a identidade, ela nos prende ao mundo externo, nos torna prisioneiro desse mundo externo, por conta de regras, de normas, de diretrizes, e obriga a gente inconscientemente a uma necessidade de lealdade a toda essa identidade. Né? Como você Uhum. falou, a pessoa às vezes tem uma identidade de que, por exemplo, ela é anoréxica, vamos dizer assim, ela, não, estou sempre gorda, porque ela tem aquela identidade ali. E ela tem essa necessidade de ser leal àquilo ali. É uma regra para ela. Né? Aham. Isso que torna perfeito. Você acaba sendo prisioneiro no mundo externo. Né? Aham. E não tem como você tirar isso daí. No mundo externo, você vai sempre ser prisioneiro de uma crença que você criou para si mesmo. E Eu pelo viés até assim da, pelo viés, desculpa te cortar, pelo viés assim da espiritualidade, muito se fala essa identificação externa seria o ego, né? O ego seria a construção do eu que eu apresento para as outras pessoas, né? O que eu construí e entendi até aqui que seria o mais adequado, mais apropriado para cada momento, para cada situação, para como se apresentar ali, né? E é isso que você falou no começo, eu achei bem interessante, assim, porque muita gente fala assim, não, para ter uma evolução espiritual, você precisa se livrar do ego. E se livrar do ego é uma coisa que, na minha visão, é impossível, porque, como você falou, a gente precisa interagir com as pessoas ali fora. O que você não pode é se identificar com exatamente, essa figura, esse personagem que você criou, né? Você precisa entender que você é o roteirista exato, do filme, né? Você não é aquele personagem ali, né? claro. Você é o cara que cria os personagens, né? E pode transitar entre Naquele eles, momento, né? eu sou aquele personagem. Exatamente. Enfim, falando de ego, eu também fiz vamos dizer assim, tipo um exemplo, né? O seguinte, na vertical, eu sou um ser, onde a minha centelha divina está sempre indo, né? Ela está fluindo aqui na vertical. Mas na horizontal, aí eu sou o lado humano. É onde fica meu ego, ele fica para lá e para cá. Né? Então tem o ego do passado, tem o ego do futuro, tem o ego eu, tem o ego você, e ele está sempre aqui. Mas existe uma interseção, Rafael. Essa interseção faz uma cruz. E é nessa interseção do vertical com o horizontal é que eu preciso colocar o meu ego. Porque ali ele vai juntar com a minha centelha divina. E aí eu consigo sair dessa identificação do personagem que eu preciso criar para poder me relacionar com você, com qualquer outra pessoa, e consigo ali dizer, não, agora o meu personagem é para o Rafael. Eu viro para lá, agora o meu personagem é com fulano de tal. E eu não fico preso a nenhum desses dois mundos, né? E aí sim, Uhum. eu me volto para o meu mundo interno, aonde lá eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser, independente da crença que eu tenho, seja E ela muitas positiva vezes ou empoderada. e muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de mudar, porque às vezes elas percebem que a vida que elas estão levando não está sendo do jeito que elas queriam, né? E elas entendem que elas precisam fazer Sim, algo diferente para ter resultados diferentes, né? Então, às vezes precisa mudar de emprego, mudar o estilo de roupa, mudar o estilo de cabelo, mudar o estilo de pensar, mudar, sei lá, os locais que frequenta, né? Mudar as ideias, mudar a cabeça. Só que aí a pessoa fica naquela assim, quando ela pensa em mudar, ela diz assim, mas o que vão pensar de eu fazendo assim? Né? Isso parece que não combina exato. comigo. Mas, cara, realmente não combina comigo que você conhecia, né? Mas se você não. Aquele comigo não serve mais, então você tem que fazer coisas diferentes, né? E aí você sai da tua zona de Sim, conforto, assim, pra se desidentificar com aquilo ali. E é um pouco difícil no começo você se desidentificar daquilo ali, porque é confortável estar lá, embora
não seja o ideal, mas é confortável estar lá, né? Porque aí, no caso, a gente pode chamar isso de crença hereditária, né? Porque são crenças que vêm do seu sistema familiar. Porque é de lá que nasce tudo, né? Do seu sistema familiar, do seu sistema coletivo e do seu sistema individual. Então, é dali que vem toda a base da sua crença, né? Aquilo que você aprendeu com seu pai. Aí você pode até dizer assim, então quer dizer que se há escassez na minha vida, a culpa é do meu pai? Não, a culpa não é do seu pai, porque ele aprendeu com o meu avô. Então a Uhum, culpa é do meu avô? Não, ele aprendeu com o pai dele, que seria o meu bisavô. Aí no final uhum, das contas você vê que todo mundo é inocente nessa história toda, claro, né? com Até certeza. que, até que chega uma geração que diz, não, peraí, eu posso me desidentificar sim de tudo isso Uhum. daí e criar agora, quando eu tiver o meu filho, explicar a ele que ele pode caminhar em qualquer identidade dentro Então, do mundo externo, que é perfeitamente normal. aproveitando que você tocou nesse ponto de prosperidade, assim, como mudar as crenças que fazem as pessoas ficarem talvez distantes da prosperidade, né? Como conseguir instalar novas crenças ou como perceber a vida de um jeito que faça a prosperidade brotar de um jeito mais fluido na nossa vida. Então, conforme eu disse, existe uma tríade. Essa tríade, ela é corpo, linguagem e foco. E todas elas são intrínsecas. Se eu mudo o foco, eu mudo as outras duas. Se eu mudo o comportamento, eu também vou mudando. Então, subentende o seguinte, que a nossa mente, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ela não está no presente. Quem está no presente sou eu. O meu corpo está no presente. Então, a minha crença, como é baseada no meu sistema familiar, quando eu mudo o meu comportamento, automaticamente eu já estou mudando o meu foco, já estou mudando a minha linguagem mental também. E aí sim eu consigo trazer a prosperidade para mim. Se a gente olhar para nós como uma casa física, né, onde a porta principal é o meu coração, o que eu estou colocando de sentimento, de emoção pela porta principal, né, e os meus olhos forem a janela, que está olhando para o futuro, olhando para frente, o que eu estou vendo? Que tipo de realidade eu estou vendo quando eu abro os olhos pela manhã? Né? Isso também é muito importante para a gente estar trazendo a prosperidade para a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está olhando para uma coisa que, né, é o ciclo da realidade. Aquilo que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho. Então, a gente precisa mudar essa primeira uma percepção visual, né, daquilo que eu estou vendo, né, entendendo que eu sim posso modificar toda essa estrutura, que é uma estrutura psicológica, na verdade é uma estrutura psicológica, porque aquela realidade ali sou eu quem estou criando, então eu posso mudar essa estrutura. Isso é perceptível, né? Quando você dorme, não tem problema nenhum. Agora, quando você acorda, você já começa a projetar todo um roteiro, né? Conforme você disse, a gente começa a projetar um filme do qual você é o roteirista do filme. O Uhum. roteirista, o protagonista, o bandido, o mocinho, você é tudo ali nesse filme, não é verdade? Você que decide, né? Então, é você quem decide. Então, você pode, então, fazer isso. Uma coisa interessante que eu li sobre no Osho, perguntaram para o Osho se a gente retirasse todos os pensamentos negativos, restritivos e crenças limitantes, não seria melhor para o ser humano? E ele disse, sim, seria uma maravilha. E por que não fazem? Porque uma vez que você tira tudo isso da sua mente, como ela adora novidade, a primeira crença negativa que ela vê, ela vai trazer para ela de novo. Vai trazer Não com adiantou de certeza. nada. Deixa eu só ler aqui Vai rapidinho, trazer. O Osório colocou aqui, consegui colocar a live simultânea no YouTube, olha só que beleza, então estamos ao vivo no YouTube também, o Osório é meu Opa, que parceiro aí, tá legal. me ajudando aí, legal. O Hang Legal. Ferreira Eu escreveu gostaria de aqui, aprender isso aí também. o Osório é fera nesse negócio, ele é especialista em marketing digital, aí eu vou te passar o contato dele, vai, muito bom, hein? O Hang Ferreira Tá escreveu ali, legal. enriquecedoras as pautas. Parabéns, Rafael e Túlio. A Magda entrou também, boa noite, Magda. Opa, Túlio, sobre gratidão. essa questão de crenças, e que você falou do ciclo da realidade, né? Que o que eu vejo ali, eu crio e isso vai se replicando, vai virando uma verdade cada vez maior para a gente.
Eu já atendi algumas pessoas, né, nesse processo de hipnose clínica, assim, pessoas vieram assim em função de um término de relacionamento de um jeito muito ruim, né? Foi muito traumático, teve traição, teve problemas ali ligados ao fim do relacionamento. E a pessoa veio para a sessão de Sim, terapia e a sim. pessoa viu que aquilo começou a falar e que aquilo não foi a primeira vez. Ela já teve um, dois, três relacionamentos antes e que terminaram do mesmo jeito, né? E aí ela vai criando aquela, Recorrente. reforçando aquela crença de que nenhum homem presta, ou nenhuma mulher presta, ou todo homem vai trair, ou toda mulher vai trair, porque foi assim com a minha mãe, né? O meu pai fez isso. E daí a pessoa vai criando aquilo e ela vai construindo aquilo na vida dela a partir da crença que ela tem, né? Ou seja, ela acha tipo, todo homem vai trair. Então ela começa a no seu dia a dia tomar atitudes para evitar que aquilo aconteça. Só que o evitar que aquilo aconteça acaba meio que acendendo uma luzinha vermelha assim, tipo, pô, mas ela não confia em mim, né? Para outra pessoa, pô, não fiz nada que ela pudesse desconfiar ou algo Sim, assim, e gera aquela insegurança. E aquela insegurança vai minando o relacionamento, né? E aí, de repente, a pessoa se coloca, a pessoa que está lá do outro lado, se coloca assim, pô, mas ela já acha que eu vou trair ela todo dia, o tempo todo, né? Então, tipo assim, meio que, eu já tenho a fama mesmo, então, claro que isso não justifica o fato de já vou levar a uma direto, né? traição. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, muitas vezes, é o jeito que a gente olha, o jeito que a gente acredita que as coisas vão ser, a gente faz as coisas serem exatamente como a gente não queria que fossem, né? Pelo tanto de energia que a gente Exato. coloca ali para fazer isso, né? Então, É o foco da energia o mesmo. fato de a pessoa dizer assim, porque tudo dá certo para os outros menos para mim. Todos têm um relacionamento muito bom menos eu, né? Ou todos os homens ou todas as mulheres traem. Tudo isso são crenças, na verdade, que estão ali dentro, né? E que vão se retroalimentando Sim, nesse verdade. ciclo da realidade, como você falou, né? Aconteceu uma Você vez, precisa validar aquilo ali. exatamente. Ela precisa validar aquilo ali, né? Aham, Ela acha que tem essa necessidade de ficar validando. Então, por isso que eu sou adepto em não bloquear nossas crenças, mas em sim desacelerar nossas crenças. aham, Né? A gente acelera aquelas crenças que são positivas e empoderadas e desacelera aquelas que estão nos procrastinando, nos paralisando naquele momento. uhum, É como um carro, você está no carro ali, enquanto a pista está livre, você pisa fundo. uhum, Mas quando você começa a ver outros carros, você já começa a frear e se desviar um pouquinho, porque se você for com a mesma velocidade, você vai bater. uhum, E o que acontece na maioria das vezes, como o caso que você citou, é exatamente isso, né? Ela está acelerando direto, ela aham, não quer parar, aham, ela acelera e acaba então tendo uma colisão, não tem jeito. Uma hora o cara, olha, então já que você pensa assim, eu vou trair, pronto, e acabou, aham. né? E ela colidiu e tem que voltar do zero. E é, Essa é, é curioso, assim, como essas coisas se replicam, né? E como elas vão reforçando, vai virando um looping mesmo, né? Vai ficando cada vez mais forte, assim. Na hipnose, a gente tem uma forma de tratar, assim, que é legal, que assim, que a crença, você nunca pode contrariar a crença, né? Você nunca pode dizer para a pessoa que ela não é o que ela está falando, senão ela acha que você não tá do lado dela, digamos assim, né? Você não fala a língua dela. isso, Então, exato. para você tratar uma crença, você sempre tem que entrar dentro do jogo da pessoa e ajudar ela a perceber. Então, por exemplo, que nem no caso lá de todo homem trai. Eu conheço pessoas que fazem isso, né? A gente sempre olha e pergunta assim, mas não existe nenhum homem que você conhece no mundo inteiro que poderia passar a vida sem trair alguém? Daí a pessoa para e diz assim, não, pera, não, talvez tenha alguns. Então não é todo homem, né? Aí você faz a pessoa abrir É uma uma portinha, exceção. né? Abrir a possibilidade dentro dela. E com aquela possibilidade a gente vai germinando outras coisas que estão lá, né? Porque como a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, fala que tudo que a gente vê do mundo externo passa por três filtros antes de entrar na gente, né? Então, o filtro da omissão, o filtro da distorção e o filtro da generalização. Então, por exemplo, se eu tenho uma Exato. crença, por exemplo, que toda pessoa vai trair, se eu ver uma pessoa que não trai, eu vou omitir aquilo ali, eu não vou trazer para o meu consciente, né? Eu Não vou vou. omitir. Exato. Ou eu vou, se eu vejo aquilo ali, eu vou distorcer, vou dizer que não, talvez não traiu ainda, mas pode ser que tenha, porque ele deu uma olhada meio atravessada para outra pessoa e tal, está distorcendo o fato. E generalização é tipo, você vê um caso de uma pessoa que traiu, diz, não, toda pessoa trai, viu? Tá aí, eu falei, é verdade, né? É uma verdade, todo mundo trai, né? É muito louco isso. Essa é a informação. É, Essa é a informação. Tem uma pergunta uma aqui, né? pergunta para você da Larissa ali.
Túlio, você falou que é terapeuta energético, né? Quais são as técnicas barra instrumentos que você utiliza? Quântico, ela escreveu ali embaixo. Então, na terapia energética, a gente pode até utilizar alguns métodos do coaching, né? Também no processo de visualização, como ponte para o futuro, né? Tem o diário de bordo também, que ajuda muito a melhorar a nossa parte energética. E essa tríade que eu te falei, né? Do corpo, do foco e da linguagem, onde você vai alterando o seu momento, o seu corpo, o seu comportamento diante de tudo isso. Você vai criar um novo hábito, né? Você vai ver qual é o gatilho que trazia um comportamento, vamos dizer assim, de falta de ânimo, um comportamento mais para baixo, né, diante de toda a situação. Então, você utiliza esse tipo de técnica, né? No caso aí que a Larissa está perguntando, você pode utilizar a técnica da visualização. Você melhora bem a sua parte energética aí. É claro também que tem alguns florais que usam, né? A Thalita, quando eu fiz o curso com ela, ela usa muito florais. Então, tem alguns florais também que trazem mais energia para dentro da gente. E o que mais traz energia também são a meditação, através da respiração, né? Respirar, né? Expirar e inspirar. Isso traz energia para o seu corpo. Né? E aí você muda a sua postura corporal. E como eu disse, dentro da tríade, mudou a postura corporal, você muda também o seu foco e você muda a sua linguagem interna. E daí para frente fica mais E a fácil. meditação também, eu acho muito legal, assim, que ela, quando você cria aquele momento, aquela pausa nos teus pensamentos, porque você não consegue parar os pensamentos, né? Você vai meio que filtrando, você tenta não se conectar com eles enquanto você está nesse estado de meditação. Mas o que é legal é que quando a gente tem Sim. pensamentos que são muito obsessivos, pensamentos que são ansiosos e até crenças mesmo que às vezes você está lutando contra elas, elas estão ali tão fortes ali dentro da gente, elas ficam assim impregnadas na nossa mente o tempo todo, né? Parece que você não consegue pensar outra coisa que elas vêm ali e se sobrepõem, né? Ficam ali grudadas ali em cima, né? E quando você começa a praticar meditação, que seja a meditação que for, né? Não existe uma técnica específica, existem várias formas e várias técnicas de meditação. Mas a questão é você encontrar um momento de você tentar silenciar os seus pensamentos, mesmo que seja 1 minuto por dia primeiro, e depois você vai aumentando isso. Você diz para o teu cérebro, pelo menos naquele 1 minuto, você diz para ele, olha, esse pensamento que está vindo aí, ele não é tão importante assim, né? Ele não está colocando a minha vida em risco, eu posso deixar ele de lado e me focar em outra coisa agora. E aí você tira do pensamento aquele poder sobrenatural que ele tinha sobre você, né? Aquele poder que era maior do que você. E aí isso você vai condicionando o teu cérebro a que você pode sim escolher o que você quer pensar, né? Então a meditação é transformadora. A meditação é transformadora, assim, não só naquele momento, mas na qualidade de vida como um todo, assim, né? Legal. Túlio, o que mais você pode falar pra gente sobre crenças positivas aí, então? Você estava falando que não são só limitantes, né? Conta pra gente. Então, nem todas as crenças elas são negativas, né, ou limitantes. Temos também as crenças positivas, né? E essas crenças positivas elas vêm através de processos de ressignificação. É quando você consegue fazer uma mudança de sua vida, sustentando essa mudança com um padrão de linguagem diferente, com qualidades de pensamentos diferentes, né? Introduzindo através de visualizações ou de boas leituras, né? De palestras como essa aqui, né? De lives como essa aqui, onde você tem o conhecimento. É por isso que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí você entende que a verdade não é aquilo que te traz uma certeza, mas a verdade é o que te deixa livre, né? Não é a certeza. A certeza, muitas das vezes, pode sim trazer até uma crença empoderada para sua vida. Ou empoderada, não, perdão. Uma crença ilimitante, porque você fica ali querendo saber mais e mais e mais, e aquele conhecimento todo acaba não sendo colocado para fora, né? Você não compartilha aquilo ali, ele acaba sendo te aprisionando naquilo tudo ali. Então, dentro das crenças, você tem que começar a observar isso, né? Uhum. Qual é o seu sistema familiar? Uhum. O que você aprendeu sobre prosperidade com a sua família, sobre dinheiro com a sua família, sobre casamento, todas essas coisas, sobre relacionamento. E dali fazer tipo um balanço, um autoanálise mesmo. Fazer uma autobiografia de você mesmo. E aí você consegue, né? Chegar e tirar vamos dizer assim, o melhor daquilo ali tudo e jogar para frente.
Na última palestra que eu fiz, eu falei sobre impulsos, né? No momento da criação, nos foi dado 2 impulsos: atração e rejeição, atividade e ímpeto. Quando você aprende a mexer com esses impulsos dentro da natureza do universo, porque a minha natureza ela é questionável, né? Os meus valores, os meus princípios, eles são questionáveis. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um valor. Agora, com 47, eu tenho outro valor. Mas a natureza divina, ela é invariável. E aí você, utilizando os impulsos corretos, você também consegue criar novas crenças, né? E é automático, né? A partir do momento que eu atraio algo, eu preciso repelir o outro. Não dá para ficar no mesmo lugar. A Uhum. partir do momento que eu tenho uma atividade maior, né? Eu tenho um ímpeto maior, uma força maior, e essa força eu vou utilizar a energia masculina para fazer isso, né? Que é ativa, que é agressiva, que é determinada, mesmo sendo contraída, ela tem essa força de correr pela periferia de toda essa Ó, energia. Túlio, E tem aí sim eu uma, consigo uma trazer uma criação. pergunta ali para você do Vinícius, ó. Como controlar essas compulsividades que nos levam a esses padrões inconscientes? Olha, é, é um pouco complicado, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá mais para lá, né? Então, a compulsividade vem também dos nossos impulsos, né? Tudo isso é baseado no nosso sistema familiar. Quanto mais eu vou lá para trás e mais eu enxergo como é o meu sistema familiar e faço uma busca interior através de uma autobiografia, através de um autoconhecimento, eu consigo sair desses padrões inconscientes, né? A hipnose até consegue trabalhar isso melhor porque ela vai até o nível crítico, né? Uhum. Uma vez a gente conversou sobre isso. Sim. Ele vai até o nível crítico e aí eu consigo mexer nisso tudo. Eu costumo. Esses padrões Aham. esses padrões eles acontecem porque existe uma carga excessiva emocional que cria uma crença. Então, para eu vencer essa carga excessiva emocional, só com outra carga excessiva emocional de forma positiva. Talvez a hipnose até consiga isso mais, né? Porque no caso do processo de coaching, ele é mais um processo lógico, cognitivo. Ele não entra muito nessa parte da hipnose, né? Mas a hipnose consegue, então, acredito eu, mudar um pouco esses padrões, criar uma carga emocional maior a ponto de anular a outra ou então sobrepor a anterior e impedir esses padrões repetidos, né? Aham. Acredito Eu que sim. costumo dizer assim que a gente aprende as coisas na vida a partir do que a gente observa, né? Não a partir do que as pessoas nos ensinam. Então, quem tem filho pequeno vai entender o que eu estou falando. Eles não fazem o que você diz para eles Não, fazer, eles fazem o que você faz. Do jeito que você fala, eles falam igual, né? Eles não fazem tipo, vai lá e faz isso. Se você não faz aquilo, eles não fazem também, né? Então eles aprendem com a observação, com exemplo, assim. Então a gente não veio para é esse um mundo, a espelhamento, gente né? não veio para esse mundo sabendo as coisas. Então a gente tem uma tendência natural a repetir tudo o que a gente viu mais próximo, principalmente das pessoas que a gente mais admira, né? Os pais, principalmente, né? As pessoas mais próximas, irmãos, tios, professores mesmo que são importantes, assim, principalmente na primeira infância ali. A gente tende a tentar copiar, assim, né? A tentar ver que aquilo ali é o certo. E isso que você falou de um padrão emocional faz todo sentido, assim. Tem um médico psiquiatra norte-americano chamado Antônio Damasio. Ele publicou um livro chamado Erro de Descartes, é o nome do livro. E aí ele, Uhum. mesmo sendo médico, né, trouxe essa brincadeira aí com Descartes, porque assim, depois de Descartes veio, digamos, uma ciência totalmente lógica, assim, né? Veio aquela ideia do penso, logo existo, então eu existo porque eu penso, né? Então a minha existência é caracterizada pela minha lógica, pela minha razão, pela minha capacidade de pensar. Né? E aí o que ele fala é que esse médico, ele foi especialista em tratar pessoas que tiveram problemas, traumas físicos no cérebro. Então, a pessoa que sofreu um acidente ou teve um tumor, teve que tirar uma parte do cérebro. Então, teve gente que tirou o lobo frontal, teve gente que tirou, conforme o acidente, tirava uma parte do cérebro, né? E ele estudava essas pessoas, acompanhava e via qual tipo de dificuldade essas pessoas tiveram na vida em função de que parte do cérebro que foi
traumatizado ali. Então esse livro ele traz digamos assim, uma revisão do que a gente entendia da neurociência, de que parte do cérebro é responsável por cada coisa, porque ele vê, pelo que estava escrito lá, que deveria ser, um paciente que tem um problema na parte X do cérebro deveria apresentar tal dificuldade. E na prática, atendendo as pessoas, não era assim. As pessoas apresentavam dificuldades de outras áreas, às vezes, sabe? Então ele fez meio que uma revisão disso. E o que ele trouxe de mais interessante, assim, é que na visão dele, nosso cérebro funciona pelas emoções. Então, as memórias que a gente guarda, tudo que a gente não guarda como a gente tem uma visão comum, assim, de que a gente guarda como uma fita de vídeo gravando tudo que a gente está vendo, né? Como se fosse um vídeo corrido e a gente vai rebobinar aquela fita e acessar uma memória lá do passado, em algum momento. Ele fala que não, ele fala que o nosso cérebro guarda apenas as emoções. E quando tem um momento específico que a emoção ficou tão forte, tão intensa, seja uma emoção boa, uma alegria muito forte, ou seja um medo, uma ansiedade, um terror, ela, digamos assim, congela aquele momento e guarda uns recortes de imagens daquele momento lá. E aí é interessante isso, porque a crença tem muito a ver com isso, né? São momentos que teve uma emoção muito forte que você viveu, você acabou guardando aquelas crenças ali, e aquilo tende a se repetir. E mais uma coisa que ele trouxe, que eu falei do livro, que ele pesquisou várias pessoas como é que chama aquele equipamento que mede as ondas, mede a frequência... Um eco, né? Uma parada assim que mede... Aquele eco que coloca, né? Não, na verdade é aquele que a pessoa entra dentro da máquina lá e aí mede a irrigação sanguínea, ressonância magnética. Aí eles fizeram a ressonância e verificaram assim, as partes do cérebro responsáveis por cada coisa e as pessoas tendo algumas atividades específicas para elas desempenhar enquanto estavam dentro daquela máquina, né, daquele equipamento, para eles analisar como o cérebro se comportava. E o que eles viram é que as pessoas, mesmo para responder um assunto lógico, para tomar uma decisão sobre um determinado assunto, primeiro se irrigava a parte do cérebro responsável pelas emoções, a parte límbica do cérebro, e depois ia para a parte racional. O que isso tem a ver? Isso faz toda a diferença. A gente acha que nós somos seres racionais, que a gente pensa sobre tudo racionalmente, mas na verdade o nosso cérebro racional só é acionado depois que o emocional já tomou a decisão dele, né? Primeiro já tomou a decisão. Emocionalmente você já toma a decisão. E daí o teu cérebro racional, é acionado só para achar argumentos para te fazer se sentir bem com a decisão que você já tomou, mas a tua decisão foi emocional, né? É muito louco isso. Foi até bom falar um negócio de argumento, porque a gente busca argumento em tudo. O nosso cérebro racional ele busca argumento, busca lógica em tudo, né? Foi até interessante você tocar nisso. Eu li uma vez, foi até no livro do Osho mesmo, tinha dois céticos sentados embaixo de uma árvore, e aí um conversando um com o outro, um de frente para o outro, e aí um deles vê um elefante voando, né? Passando. Como ele é cético, ele não quis comentar com o outro para o outro não chamar ele de maluco, né? Estou vendo um elefante voando. Não tinha como explicar, né? Mas como que eu vou explicar? E o outro, então, estava de costa, não viu o elefante. Mas quando o elefante passou pela frente dele, ele olhou também o elefante. Então, os dois começaram a trocar um olhar, tipo assim, poxa, eu também vi um elefante voando, você também viu um elefante voando. E aí, no final, um diz assim, deve ser questão de voando para o sul e para o norte, né, para fazer alguma transição, deve ser por isso que estão passando o elefante para lá e para cá. Então, eles tiveram que arrumar um argumento, né, para aquele momento ali. Então, a nossa mente ela faz isso, ela se comporta assim disso, né? Precisa arrumar um argumento. Eu acho que é aí que entra as crenças também. Porque você precisa arrumar um argumento para aquela crença que está te limitando, para continuar validando ela. Né? No caso da compulsividade aí que ele estava falando, né? Que também pode ser um hábito, né? Talvez um gatilho ou uma rotina, ou uma recompensa que está trazendo. E aí você trocando esse gatilho também ajuda a sair da compulsividade, né? Tem que conversar mais um pouquinho para a gente saber. Mas talvez não é um gatilho emocional. E é muito louco isso, porque às vezes, como a gente estava falando, o cérebro emocional toma a decisão primeiro, e aí o cérebro racional vai lá meio que subsidiar aquela decisão, achar os argumentos. E às vezes você olha para a tua vida e você fica olhando só aqueles argumentos ali e tentando achar uma solução dentro daqueles argumentos ali. Mas se você entender que você pode ter uma decisão antes, que é o teu cérebro emocional que tomou a decisão, soltar aquele pacotinho de emoção que está guardado lá atrás, que está te
levando para esse caminho aqui, você não vai ter aquelas escolhas para você, você vai ter um outro pacote de escolhas para você analisar entre elas, né? E E isso. porque você está interno, né? Uhum, Interno. Dentro do mundo interno, eu tenho infinitas possibilidades. uhum, Dentro do mundo externo, ela é restrito, né? uhum. Ele é contraído, né? Internamente, ele expande, mas para fora ele me contrai. É onde eu preciso buscar na racionalidade, né? Conforme você disse, argumentos plausíveis para sustentar aquilo ali. Porque como é que eu vou fazer? Né? Legal. E aí, conforme você disse, quando eu olho para dentro, aí eu tenho infinitas possibilidades. Legal. Túlio, Aí, eu quero já agradecer que a gente já está com 35 minutos. Eu acho que a nossa conversa está muito boa, mas também não quero que fique cansativo para você também. Esse papo aqui a gente podia ficar até amanhã falando aqui, porque é muito legal, assim, ajuda a gente a engrandecer tem muito bastante mais. assunto. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser perguntar, pergunta aqui para nós que ainda dá tempo, tá? E para a gente encerrar aqui, Túlio, enquanto as pessoas vão fazendo suas perguntas aí para a gente poder responder loguinho, eu queria que você explicasse como que as pessoas que estão vendo agora podem te procurar, encontrar o teu trabalho, o que você faz, de que forma. Eu sei que você tem o grupo lá no Facebook, que tem muita gente, você põe muito material lá também. Fala um É, pouco sobre isso. eu tenho um grupo no Facebook, chama-se Lei da Cocriação Mente Próspera. Vocês podem entrar lá, eu estou fazendo uma websérie sobre Lei da Atração. Vocês podem me procurar aqui também no Instagram, que é @tuliomiotti, _life coach. Também tem lá na bio, né? Na bio do Uhum, Instagram, tem lá o YouTube também, onde tem alguns vídeos meus lá da websérie. Tem um treinamento que está agora aí bombando também, que eu trouxe, que são Impulsos Gêmeos e a Natureza do Universo, né? Quando você aprende a gerenciar os seus impulsos dentro de cada natureza, né? Do crescimento, da alimentação, da cura, regeneração, até a lei e a ordem. São 9 naturezas que o universo possui. E aí você, trabalhando cada uma dessas naturezas, você realmente tem um resultado muito mais satisfatório com os seus impulsos, né? Você vai parar de usar o impulso do ego e vai utilizar mais o impulso da sua centelha divina. Né? beleza. Então, quem quiser me acompanha lá no grupo lá, desde a cocriação. Legal, Túlio. Quero fazer o convite aqui para vocês também. Se vocês não me conhecem aí nas outras mídias, também estou no YouTube. Tem 42 auto-hipnoses que estão lá, que são quase como uma sessão de hipnose. Não é uma sessão em si, mas é um processo para ajudar a ressignificar muitas coisas aí pelo viés da neuroplasticidade, né? Eu estou no Spotify também, com essas auto-hipnoses estão lá. Tem alguns podcasts, estou aqui no Instagram. E no YouTube agora eu estou fazendo um curso, comecei essa semana, que é um curso de hipnose clínica, que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. E é o que eu faço e eu estou disponibilizando isso gratuitamente lá no YouTube. Hoje vai a quarta aula ao ar, então se vocês quiserem é só acessar lá e acompanhar isso aí. Túlio, tem mais duas perguntas ali para você, do Vinícius. Como gerenciar os impulsos e Eu ser vi mais aqui. observador? Então, é exatamente isso. É você, sendo muito mais observador, você consegue gerenciar os seus impulsos. Existem perguntas, né, para poder você gerenciar melhor os seus impulsos. Saber quando utilizar a atividade, quando utilizar o ímpeto, quando utilizar a atração desses impulsos e quando utilizar a rejeição, né? Tudo isso eu explico lá nesse treinamento, onde você vai pegar, por exemplo, a primeira natureza do universo é o crescimento. Então, que tipo de impulso você precisa tratar no crescimento? O que você quer que faça crescer na sua vida? Ou o que você quer que pare de fazer crescer na sua vida? Então, quando eu descubro que eu preciso parar de fazer crescer, eu vou usar o meu impulso de rejeitar. Eu vou rejeitar esse crescimento aqui. Pode ser uma crença limitante, né? Pode ser uma procrastinação. E quando eu sei o que eu quero fazer crescer, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um objetivo, eu vou utilizar, então, o impulso da atração, né? Para trazer mais daquela visão para mim, para eu olhar junto, né? Para a visão não ficar na minha frente, mas para a visão ficar do meu lado, né? Porque tem eu como pessoa e tem minha visão. Então, eu e a minha visão precisamos olhar para uma única direção, para onde eu quero estar. E se eu colocar a minha visão na minha frente, ela enxerga de um lado e eu enxergo de outro. E aí começa essa bagunça toda. Aí você não gerencia nada, né? Você entra, então, dentro do princípio do ego. O ego, por si só, ele não cria nada, conforme eu disse, né? E ali você fica nesse looping aí. E que Mas o é, caminho realmente é ser mais e observador. que é interessante também você perceber que É esse impulso, de alguma
alguma forma, ele tem um motivo para estar aí dentro de você, né? Esse impulso ele não está te prejudicando, na verdade, ele está te protegendo de algo. Talvez aconteceu algo lá no passado que você sente que deveria ter esse impulso aí para te proteger de evitar que aquilo aconteça de novo, né? Então, o legal é entender por que esse impulso está aí e para onde que ele está te levando, né? Qual é o motivo dele estar aí? Né? Porque senão, às vezes, a gente acha que o impulso é algo que acontece do nada e que a gente não tem o poder sobre ele, mas, né, na verdade, ele está ali para ajudar a gente, né? E a gente entendendo ele, agradecendo ele por estar ali, a gente consegue perceber um pouquinho melhor. Gerenciar melhor. Você falou isso, é interessante, guardar, né? O ego tem essa função. O ego é o nosso guardião. Ele guarda a nossa individualidade e também a sobrevivência, né? É por isso que, às vezes, quando a gente está numa discussão, essa discussão é uma própria discussão egóica. É porque o meu ego está contra o seu ego. Uhum. Não é assim? Sim. Tem a minha verdade do qual você está resistindo ela. Não, eu não aceito a sua verdade. Uhum. Eu falei, não, Rafael, também não aceita a sua verdade. E a gente começa numa briga de ego. Uhum. E é nessa hora que o seu impulso acabou, foi embora. Você está usando só o impulso do ego. Uhum. Porque eu preciso guardar a minha sobrevivência e a minha individualidade. Uhum. E dentro do gerenciamento, você entende que eu posso expressar a minha individualidade na universalidade. Beleza, então. Honrando e respeitando a opinião do próximo. Beleza, então valeu, Túlio, valeu, pessoas lindas, então. Valeu. Então agradeço demais a oportunidade de você estar aqui, passar esse conteúdo aí pra gente, Túlio. Aí, se não tiver problema para você, eu quero deixar essa live lá no YouTube também, tudo bem para você? Deixar publicada lá? Fica à vontade. Beleza. Pode. Valeu, então. Lá, por favor. Muito obrigado para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima. Uma boa noite a todos. Gratidão e luz. Tchau, tchau. Até mais.